Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma questão de Priusa 8113. Professor, somos todos disfuncionais de uma forma ou de outra? Poderia falar sobre a semântica da palavra família disfuncional? Thank you very much. Very well indeed. Muito boa pergunta, né? Acho que a gente vai fazer uma recapitulação sobre essa ideia tão assim óbvia, tão popular, né? Um significante muito corrente na psicologia, que é a palavra função. A gente tem vários entendimentos desse conceito, né? E vamos lembrar que ele aparece lá no século XVIII, no século XIX, né? Em estreita conexão com o desenvolvimento da biologia. Né? Ele retoma uma ideia anterior, né? Reformula a ideia anterior de função, que tinha um direcionamento muito forte, né? Para a ideia de finalidade. Vocês lembram que na teoria das causas, em Aristóteles, né, a gente tem a causa formal e a causa material, né? Matéria e forma. A gente tem a causa eficiente, que é como se produz. E a gente tem aquela que era a causa mais importante, né? Que era a causa final. Para quê? Para onde? Né? Qual é o fim de um determinado comportamento, gesto, pensamento, atitude moral ou política? Né? Então isso compreendia, todos os seres têm uma causa, né, final. Essa ideia, ela vai, ao longo do tempo, se invertendo, né? Ela era a causalidade mais importante, ela passa a ser a mais problemática, e a causa eficiente se torna mais importante, e a causa final acaba acolhendo os resíduos do processo, né, de formação da ciência moderna. Né? A ciência moderna vai excluindo a finalidade como uma questão própria, né? E vai substituindo a finalidade pela função. Então essa é uma grande discussão no Darwin, no Haeckel, no Spencer, em todos aqueles que estão, vamos dizer assim, distinguindo, né, o que é a finalidade do mundo, o que é a finalidade da evolução das espécies, o que é a finalidade na transformação das formas de pensamento, o que é a finalidade na hierarquia entre as mentalidades dos diferentes povos, raças, classes e assim por diante. Ou seja, vocês obviamente perceberam a inflexão ideológica da ideia de causa final. Mas ela não foi completamente abolida, né? Ela permanece em parte ligada às discussões metafísicas, né? E em parte ligada a ideias que a gente reconhece como bons fins, né? Como finalidades importantes, inclusive da própria ciência. A saber, emancipação, né? Liberdade, equidade, né? A ideia de fraternidade ou solidariedade, né? São conceitos, valores que a gente tem um problema para justificar. Por quê? Porque eles não têm uma justificativa assim natural. Há uma separação. Causa final vai para um lado, emerge a noção de função. Né? E ela vai se desenvolver muito em correlação com as funções que vão sendo descritas e redescritas dentro do corpo humano. Né? Então, a autonomização, né, das disciplinas médicas, ela tem muito que ver com isso. Né? Tem a função respiratória, né? Tem a função esquelético-muscular, tem a função excretória, tem a função do sistema nervoso central. Ou seja, tudo isso vai inspirando uma oposição, né, epistemológica entre função e norma. Isso vai aparecer lá no Foucault de As Palavras e as Coisas. Então, ou você pensa pelas funções, referência à biologia, ou você pensa pela norma, referência à sociologia e o direito, né? E as concepções de valores sociais. Então, essas duas concepções de função, elas vão estar aí atravessando toda a formação da medicina e, posteriormente, a formação da psicopatologia e da psicologia, psicanálise. Então a gente pode observar, né, a presença e a tensão entre função dentro da psicologia, dentro da psicanálise, dentro da fenomenologia, né? A tensão entre uma abordagem que vai privilegiar a função
e uma outra abordagem que vai privilegiar a estrutura. A noção de estrutura, que também aparece lá numa versão aristotélica, que também foi reformulada no início da modernidade, ela vai ter uma renovação nesse contexto aí da formação da psicanálise e das psicologias, ligado à escola do Titchener, né, as escolas dos estruturalistas clássicos, que no fundo entendiam que a psicologia ela está entre duas ciências, né, a biologia e a sociologia. A teoria do indivíduo e a teoria social. A teoria da função e a teoria da norma. Só que para você pensar a norma, você vai subdividir essa perspectiva em pelo menos 3 abordagens, né? Que são os marcos fundamentais da sociologia. Né? Ou você vai pensar a norma a partir das instituições, ou você vai pensar a norma a partir das ações, né? Ou seja, da teoria da actância, da teoria da agência social, né? Ou você vai pensar a sociologia, os processos sociais, a partir das funções. Né? Justamente tem, então, uma virada, né? Para deslocar a função no sentido biológico para a função no sentido social. Porque assim como o corpo humano tem que realizar diferentes funções, a sociedade também pode ser vista como tendo que enfrentar diferentes funções. Né? E aí a gente vai ter a função, por exemplo, da produção em oposição à reprodução, né? Da política em relação à cultura, da família em relação ao Estado, da sociedade civil em relação ao Estado. Enfim, esse entranhamento onde as diferentes funções do Estado elas vão se traduzir institucional e normativamente. Né? Então, a função de defesa e segurança, a função de preservar a saúde dos cidadãos, a função de educação, as funções que a gente assim naturalmente espera, né, determina para o Estado. Ok, então vamos voltar à nossa discussão da emergência ali com Wundt, por exemplo, é um ótimo exemplo, tido por muitos, né, como fundador da psicologia, porque estabeleceu em 1871 o primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig. E ali você tem o quê? A ideia de estudar a psicologia, né, a psique, a partir das funções mentais. De onde ele vai tirar essa ideia de funções mentais? Tem uma base, né, no corpo, olha lá, biologia, e tem uma expressão na norma, sociologia. Então essas funções que estão tentando articular 2 planos ontológicos, vamos dizer assim, vão ser referidas ao Kant. Né? Então surge daí a ideia de que a gente tem uma função de memória, uma função de atenção, uma função de linguagem, uma função de pensamento, uma função de percepção, uma função de sensação, uma função de vontade ou desejo, ou seja, o corpo humano, né? Fígado, baço, rim, sistema nervoso, e o seu correlato funcional em termos mentais. Né? O que reúne, integra tudo isso? É a consciência, é o eu, é a imaginação. Tem várias versões disso, inclusive no próprio Kant. Né? Então a psicologia nasce dessa deriva, desse espelhamento, né? Das funções biológicas e das funções sociais para as funções do indivíduo, né? Ali localizadas no indivíduo. Mas se a gente olhar numa segunda camada, o Wundt tem textos muito interessantes sobre a psicologia dos povos. Olha lá, psicologia experimental está nascendo aí, psicologia social também está nascendo aí, mas isso foi apagado. Né? O Wundt, ele é geralmente lido e apresentado como um autor que origina a psicologia, porque psicologia experimental. E aí a gente entende por que a psicologia social americana, por exemplo, ela está fortemente baseada em experimentos. Por quê? Porque não havia essa distinção entre a gente ler o funcionamento social e integrá-lo com uma metodologia feita originária ou derivada ou especular, né, no sentido de espelhando as metodologias das ciências naturais. Além disso, o Wundt, e isso vai ser importante para o que a gente vai ver depois, o Wundt ele tem um tratado sobre lógica. Olha só, esquecemos que o Wundt escreveu sobre lógica. Por que ele fez isso? Porque o ambiente intelectual alemão do século XIX está fortemente dividido em torno da recepção do Spinoza
em torno do entendimento, né, de duas propostas para, vamos dizer assim, a filosofia, né? De um lado, a gente tem os logicistas, que vai dar no Frege, que vai dar na ideia de que o conhecimento é, no fundo, formal, que a gente precisa estudar o que é o conceito de conceito, a gente precisa, vamos dizer assim, depurar a ideia de razão, né, crítica da razão pura, porque isso é o que vai dar o braço epistemológico. E do outro lado, você tem os românticos. Né? Você tem os românticos que vão dizer, olha, a gente está perdendo alguma coisa, a gente precisa recuperar a relação entre as ciências naturais e as ciências do espírito, a gente precisa fazer uma teoria das cores, Goethe, por exemplo, a gente precisa integrar ciência no sentido natural com ciência no sentido social. Né? Ou seja, essa atenção que vai estar lá no Lessing, vai estar naqueles que, do Lambert, naqueles que o Kant leu, para formular essa, o quê? Criticação pura, criticação prática. Né? Conhecimento puro, ética ou ação. Os dois estão ligados por quê? Bom, por certos temas, que são ideias que você não pode conhecer. Liberdade, né? Alma, Deus, o mundo, ideias reguladoras, que ficam como resíduo dessa conversa. Né? Resultado, então, a gente tem, né, no projeto wundtiano essa reformulação, né, essa fundação de uma matriz psicológica que confia em diferentes entendimentos do que a gente chama de função. E no Freud? O Freud ele vai ter uma certa reserva com essa hipertrofia do conceito de função. A gente pode dizer assim, ele olha para os conceitos e diz, os conceitos precisam ter uma descrição, né, topográfica, né, econômica e dinâmica. Dinâmica se refere a conflito, né? Tópica se refere aos lugares psíquicos. E o ponto de vista econômico, que é justamente o ponto de vista mais problemático, se refere às quantidades. E as quantidades, no fundo, vão se referir à libido, por exemplo, né, o interesse, elas vão se referir a algum tipo de função. Então está lá presente no Freud a ideia de função de reprodução, a ideia de instinto, mas também está contrabalançando isso a ideia de pulsão, a ideia de que o conflito é anterior, vamos dizer assim, à função, de que as funções elas vão se desdobrando, elas vão se formando, né, no sujeito. E quando, vamos pensar lá no começo, o Freud está estudando a histeria junto com o Charcot, e ele descobre que você consegue produzir artificialmente sintomas, e ele diz, puxa, isso é uma nova maneira de olhar aqui para o sofrimento e para a gênese dos sintomas. E como é que a gente vai entender uma experiência como trauma? Porque trauma, na medicina, se refere ao quê? Uma violação de tecidos, ossos, sistemas ou órgãos. Né? Quer dizer, o trauma não é nada mais visível que o trauma. Inclusive o trauma, bati, eu estou com o pé roxo, olha lá, é um trauma. Né? O trauma de uma intrusão, o trauma interno gerado por uma disfunção. O trauma é uma noção, vamos dizer assim, que dá materialidade, visibilidade para o desvio, o erro, o disfuncionamento. Mas aí você olhava para o cérebro, né? Você olhava para a fisiologia, você olhava para a anatomopatologia dos pacientes histéricos e não tinha nenhuma diferença. E não tem até hoje. Né? E daí o que aparece como solução conceitual para isso? Vamos falar de que na histeria você tem um trauma dinâmico ou um trauma funcional. Olha lá, a ideia da função presente no Freud para indicar justamente a falta de função na materialidade fisiológica do termo. Né? Isso vai aparecer também no conceito de pulsão. Olha lá, uma sexualidade que não está orientada para a função reprodutiva. Pulsão. Há um conjunto, né, de críticas para o expansionismo da ideia de função que era contemporâneo do nascimento da psicologia, do nascimento da psicanálise. Vamos cortar disso para a discussão contemporânea sobre função. Né? Já vimos aí o que tem no imbróglio conceitual, mas essa noção vai se desdobrando, ela vai ganhando força em certas psicologias, né? Perdendo força em outras, ela vai reaparecendo dentro da psicologia, agora modificada, né, na teoria da evolução. A teoria da evolução vai dizer assim, olha, a seleção natural, ela envolve funções, mas ela não envolve funções orientadas. Por quê? Porque o ambiente ele é contingente, ele sofre mudanças contingentes.
E porque as combinações genéticas, elas também são contingentes. Tem lá o crossing over, tem lá a indeterminação. Então, existem funções, adaptação, vamos dizer assim, é uma função composta por outras coisas que não cabem bem no sentido, vamos dizer assim, biológico, né, de função, e no entendimento mais popular de função, que junta aristotelicamente função e finalidade. Bom, mas para muitas psicologias, então a gente vai ter o quê? O desenvolvimento de uma psicopatologia, de uma clínica ligada ao funcionalismo, né? Então, por trás, você vai ter funções, né, coordenadas pela adaptação, né? Então você vai ter todo um conjunto de psicologias que pensa e deduz os seus procedimentos, métodos e intervenções clínicas no sentido de o quê? Adaptar funcionalmente o indivíduo à sociedade. Ah, olha só como essa confluência entre norma e função, ela se resolve facilmente por meio ideológico. Então, a gente vai, vamos dizer assim, reparar o sujeito de tal maneira que a norma, o que se espera dele, se case com a função, né? Olha só o que eu falei, norma se case com função. A gente chega aqui num dos desdobramentos mais curiosos, né, e mais críticos da ideia de função, que é olhar para a célula máter da sociedade. Já ouviram essa expressão? Olha lá, célula vem de onde? Biologia. Célula máter é o elemento atômico primeiro da sociedade. Qual é? A família. Opa, temos aqui uma deriva do biológico para o social. A família é uma instituição social, né? Vai lá dizer o Lévi-Strauss, que leu os antropólogos funcionalistas, né, como Morgan, né, que debateu com o difusionismo, que também era funcionalista, dentro da antropologia, e vai dizer, olha, eu vou metodologicamente me afastar das questões sobre função. Qual é a função da linguagem? Não faça essa pergunta. Qual a origem da linguagem? Não faça essa pergunta. Por quê? Porque nosso método é estrutural. Olha lá, estrutura e função. Ou seja, uma está tentando, vamos dizer assim, limitar a invasão, os excessos da outra, né? Então a gente vai falar em estruturas elementares de parentesco. Ah, mas qual é a matriz dessa estrutura elementar de parentesco? Ah, porque o pai, porque a mãe? Não. Porque existe uma única regra, né, uma única norma, olha lá, sociologia universal, não natural. Olha lá, biologia. É o tabu do incesto. É a exogamia. Você tem que casar com uma clã diferente da sua, né? Isso é, vamos dizer assim, uma lei sobre famílias. E dizer, puxa, mas então o que a gente precisa para definir famílias é N-1. Ou seja, a gente tem que pensar em famílias não como esta família, aquela família, a família burguesa, a família patriarcal, a família monoparental. Existem tipos de família, mas isso é uma abordagem funcionalista das famílias. O que é uma família para o estruturalismo? É um sistema. É um sistema de trocas, é um sistema simbólico. É um sistema onde você nunca vai olhar para uma família e dizer, eu vou entender sobre o que é uma família olhando para esta família. É o mesmo que pegar um livro e dizer, eu vou entender o que é a literatura. Você pode entender, mas tem que ver a relação desse livro com as outras famílias, inclusive as outras formas de parentesco. Então, vem de um certo mau uso da ideia de função, dizer assim, existe uma família funcional. E as outras, que é o quê? Que é perto da biológica. E as outras são disfuncionais. Como é que eu defino a família funcional? Ah, por um conjunto de funções. A função do pai, a função da mãe, a função do filho. Vejam como isso está ligado ao quê? A ontologia aristotélica. Cada um tem um lugar no mundo. Cada um tem um lugar no cosmos, cada um tem uma função, uns trabalham, outros mandam, uns mexem com os braços, outros com as mentes. Isso é o quê? Ideologia. A ideologia infiltrada dentro de uma certa concepção de ciência, pseudociência. Eu vou dizer, eu acho que isso é pseudociência, gente. E ninguém está falando, mas vamos deslocar um pouquinho para um lado, assim, um passo para a esquerda ou para a direita, se você quiser. Mas aí vocês vão dizer, mas então isso é o protótipo, né? Racista, né? Esse é o protótipo classista, esse é o protótipo etnicista,
Esse é o protótipo, vamos dizer assim, de partilha de gêneros, porque cada um tem uma função, cada um tem um lugar no mundo. Não, função não é isso. Então, aí vem uma objeção que vai dizer o seguinte, então, se não temos função nesse sentido, né, de amarração biológica, de fundamento ontológico, né, se as relações familiares são um sistema, né, um sistema que comporta muita diversidade, um sistema que tem alta variância cultural, que tem alta variância histórica, né, o que a gente vai fazer com essa noção, né, de função? Porque dentro do que as famílias têm que enfrentar, existem algumas tarefas comuns. Criação de filhos, herança, o tipo de laço de aliança que existe entre as famílias, o tipo de troca, né, tipo de exogamia que você vai ter entre as famílias, como as famílias produzem, né, enfrentam essa questão que é sair da família. Como a família se propicia, se entende como uma instância de socialização primária que vai levar à socialização secundária. Como a família, ela lida com essa passagem muito importante para a teoria social, né, que é a lei da família e a lei social. Ou seja, o pai não é o presidente, o pai não é o prefeito, o pai não é o gerente, o pai não é o chefe. Por quê? Porque são formas simbólicas diferentes. Mas a família ela prepara, é isso. Ela permanece, né, como um substrato, como um resíduo. Por quê? Porque formou certos elementos básicos das nossas relações. Então aí a gente vai dizer, o complexo de desmame. Todo mundo passou por uma experiência de desmamar, né? Da mãe, que às vezes oferece mais, oferece menos. Tem a ama de leite. Bom, essa é uma experiência que a gente tem que... Ou seja, tem uma função ali, né? Tem uma função social. Também tem a intrusão, né? Complexo de intrusão. Aparecem irmãos. Como é que a gente lida com isso? Tem políticas, né? Aparece a posição da mulher. Então a mulher que cuida da casa, o homem trabalha. Bom, tem uma partilha de funções, né? Mas veja, as funções integram, né, falam da relação da família com o fora da família, né? Com processos de independência, né, desmame, com processo de autonomização, intrusão, com processo de socialização. Aí vem o complexo de Édipo. E aí aparece essa crítica, né, muito interessante, que diz assim, olha, a psicanálise, ela também partilha da noção de função, né? Ela também fala de uma família que é melhor que as outras, que é aquela mais funcional. E funcional, a mais adaptada, né? A psicanálise veicula uma teoria sobre socialização, uma teoria sobre entrada na sociedade civil, sobre a diferença de lei, que também é patriarcal, ou seja, sobrepõe a função do pai com a função do homem, com a função do que manda, do mestre. A gente vai dizer sim e não. Você pode ler o Freud desse jeito, né, mais funcionalista, mas aí aparece um outro autor que também vai falar em função, né, que é o Jacques Lacan. Ele vai falar em função paterna. Tem toda uma discussão se ele falou e como de função materna. Ele vai falar em função e campo da palavra e da linguagem. Função, gente. Olha aí, aparecendo dentro do Lacan. Lacan é um leitor de Lévi-Brou, né, esse teórico, né, que o Freud discutiu lá em Dinâmica de Grupo e Análise do Eu, como um antropólogo, como um sociólogo, né, com quem ele vai ter uma diferença. Ele vai dizer, olha, essa história de participação mística, eu acho que não é um bom conceito. Essa ideia do pensamento mimético descreve um pouco o que acontece quando a gente está em grupo, quando a gente está em massa, mas talvez a teoria da identificação aqui não é tão boa. Bom, então a gente vai ter no Lacan, lendo o Freud, a presença do conceito de função. Mas aí vamos lembrar da pedra de espera que eu deixei lá atrás, quando eu disse, olha, onde é que essa discussão começou? Na decisão, na controvérsia da Alemanha do século XVIII para o XIX, entre os românticos e os logicistas. E a gente não falou de um terceiro conceito de função, que é o conceito matemático de função, né? Uma expressão algébrica é uma função.
A teoria de conjuntos olha para os números como funções. O Frege, que eu mencionei lá, olhou para os conceitos, olhou para a linguagem natural e disse, olha, eu consigo passar da lógica proposicional, sujeito, cópula, predicado, teoria do juízo no Kant, eu consigo passar das proposições, né, da gramática da língua para a função lógico-matemática. Eu consigo passar, inclusive, da matemática para a lógica. Olha, eu tenho 3 níveis de transcrição, né? Linguagem natural, linguagem conceitual, linguagem formal, linguagem lógica. Né? Ou seja, há uma hierarquia aqui, não de funções, mas de estruturas. E é exatamente aí que o Lacan vai voltar para dizer, olha, a função paterna, ela não é necessariamente exercida pelo pai no sentido da função biológica. Olha lá, usei 2 sentidos de função. Né? Usei 2 noções de função. A função do imaginário, ela não é exatamente a função biológica, mas ela introduz uma lacuna, uma iância nas funções biológicas. Por exemplo, né, a neotenia. O bebê humano, ele nasce ainda não inteiramente formado. Ele precisa do quê? De vinculação social para se formar. Para se formar enquanto indivíduo, enquanto sujeito, para se formar enquanto eu. Olha ali estrutura e função num debate, num diálogo super interessante. Então aí a gente vai encontrar, né, uma retomada, né, do conceito de função, trazendo ele da biologia para a sociologia, para a psicologia, para a psicanálise, numa dimensão lógica. Né? Então, para você entender toda a topologia lacaniana, toda a teoria das superfícies, toda a topologia algébrica, todo o interesse do Lacan na matemática, tudo isso que para muita gente ia ser tão complicado. O cross-cap, a banda de Moebius, a garrafa de Klein, que foi desenvolvido o quê? Pelo Lévi-Strauss, né? O cru e o cozido, a oleira ciumenta, para pensar formas de estruturação do mito. Olha só, então as formas de estruturação social do mito, elas são abordáveis por um outro nível de linguagem. Esse outro nível de linguagem também usa a noção de função. Né? Então a gente pode dizer a relação entre 2 conjuntos, né, com uma função bijetora, né, um domínio, como é que isso define um dos elementos mais simples, mais originários, mais básicos da teoria, da lógica e da matemática. Para você pensar essa relação, tem aí o conceito de função. Né? Funções lineares, funções não lineares, né? Funções complexas. Né? A teoria dos conjuntos ela vai depender do conceito de função. A teoria do cálculo, em Leibniz, em Newton, vai depender do quê? Do conceito de função. O conceito de função e o conceito de conjunto são 2 conceitos conexos. Mas aí, o que a gente vai concluir? Né? Todas as famílias são disfuncionais nesse sentido. Todos os indivíduos são disfuncionais nesse sentido. Né? Quer dizer, não tem essa cópula, essa soldagem entre o biológico e o social. Por isso a gente critica a definição de saúde como o mais geral e amplo, completo estado de bem-estar biopsicossocial. Porque o biopsicossocial solda o bio, o psíquico e o social. Ele continua com as categorias do Comte. Ele continua com a ideia de que o indivíduo adaptado, o indivíduo funcional, e daí você pode dividir recentemente funções executivas, funções básicas, funções... O problema não é a quantidade de funções, é o conceito de função que você está usando quando você faz esse tipo de divisão. Nesse sentido, então, não há... Você pode dizer, indivíduos funcionais ou disfuncionais aparecem no DSM. Né? No fundo, são sujeitos mais integrados, né, à norma social. Né? Indivíduos mais funcionais ou menos funcionais podem ser, inclusive, indivíduos mais integrados à sua própria lógica funcional problemática, muitas vezes. Né? Então, a gente vai falar em famílias disfuncionais, que foi uma expressão altamente ideológica no Brasil, justamente da época da ditadura militar, porque se entendia que a gênese dos subversivos, se entendia que a gênese dos desviantes, que se entendia a gênese dos marginais, no sentido antropológico, era o quê? Uma família não natural, uma família disfuncional. Uma família com separados, uma família com gays, uma família com lésbicas, uma família sem pai. Todas essas que o quê?
se você transpõe, né, a racionalidade biológica para a racionalidade sociológica. Veja, muita gente vai optar então por uma solução radical, quer dizer, e isso aqui não existe. Nós não precisamos falar de natureza, nós não precisamos, evacua toda a teoria social da dimensão natural. Não é necessário, né? Quer dizer, o problema todo ainda é como manter, como articular essa junção, né, entre natureza e cultura. Vamos manter os termos? Vamos mudar? A antropologia contemporânea está fazendo isso. Então a ideia de famílias disfuncionais, né, ela é uma ideia perigosa, né? Ela é uma ideia problemática. Ela é uma ideia que está sendo usada de uma maneira assim extremamente patógena, né, por uma prática hoje instalada onde? No direito. E dentro do direito aonde? Na teoria das famílias, que vão decidir sobre com quem fica um filho, que vão decidir guarda e tutela, e daí usam uma coisa bizarra, né, chamada constelação familiar. Gente, constelação familiar não pode e é daninha para o direito. Alô, pessoal do direito, alienação parental junto com teoria da família funcional, né, vai dar ruim. Para você olhar para uma família e dizer que ela não é a família que ela devia ser, né, é desconhecer completamente o conceito lógico de família, né, e, portanto, sistema e integração, conjuntos, regras, né, ou seja, o nível abstrato, e desconhecer também o nível concreto, né. As famílias, elas são funcionais, num certo sentido, porque elas têm que o quê? Ser uma unidade econômica, de sobrevivência, de guarda, de segurança, de partilha e etc. Então, não tem que ver com funções da natureza, né? Tem que ver com como a gente se vira para constituir uma unidade, vamos dizer assim, amorosa, ou uma unidade de afeto, se vocês quiserem, ou como diz o Honneth, né, onde certas experiências vão acontecer. Por exemplo, a ideia de insubstituibilidade, né, de que você, na relação com o filho, nesse tipo de relação, vamos dizer, amorosa, você entende que nem todo mundo pode ser trocado por outra pessoa. E que essa troca, ela envolve processo de simbolização, né, deslocamento, que ela não pode ser uma troca mecânica, né? Que sim, essa troca pode acontecer e que, por exemplo, somos todos filhos adotivos. Todos filhos adotivos. Por quê? Porque a adoção é esse processo, né, simbólico, social, normativo, pelo qual alguém desenvolve essa relação de amor insubstituível. Mas depois você vai ter que renunciar a isso. É importante. Para renunciar a isso tem que ter acontecido, ou isso é bom que isso tenha acontecido. Ainda que as formas de afeto às vezes sejam dissonantes, sejam assim. Você diz assim, puxa, é uma família ali onde outros afetos que não são aqueles que a gente acha funcionais, adaptativos, normativos, aconteceram. Como é que a gente pensa a variedade, né, infinita, plasticidade das formas de sexualidade, das formas de aliança que definem a família? Tem que ter um nível de abstração. Se você não pensar, né, de forma mais formal, de forma mais lógica, a chance de você patologizar famílias, que é isso que acontece quando você tem uma família disfuncional, é muito grande. Aí você vai dizer, não, mas tem mães que são mais inadequadas do que outras. O Winnicott falou insuficientemente boa, não demasiadamente boa, super boa, ou mães que não conseguem cumprir, que não fazem frente, que geram efeitos. Tá bom, você pode, assim, de longe, dizer aqui a gente tem um desfuncionamento, né? Não vamos ser idealistas a ponto de negar que tem famílias onde você tem gênese de sofrimentos, certo? Mas como é que a gente trata esse sofrimento? Não é por comparação com o ideal funcional natural. É por outras vias. Pela via da simbolização, da subjetivação e do reconhecimento de que todas as famílias são singulares. Como disse o Tolstói na abertura, né, de Ana Karenina. As famílias infelizes, né, são diferentes entre si. As famílias felizes são todas iguais, porque as famílias felizes são uma abstração. É isso aí, gente. Continua com a gente na família infeliz, disfuncional, paranormal, infranormal de Aqueronta Bovero. Lá embaixo, remando, cada qual perdido no seu maremoto familiar. É isso aí.
Todos somos, sim, disfuncionais nesse sentido e todas as nossas famílias são disfuncionais nesse sentido. Elas nunca estão à altura da sociedade que as formou e que a sociedade espera delas.